Bom, gente, no que se refere à encarnação, bom seguirmos de onde nós paramos, falarmos a respeito da condição corpórea de Cristo. Sabemos que esse fenômeno se deu por meio de uma obra e graça do Espírito Santo, e, e as condições em que isso se deu são condições absolutamente misteriosas, né? Mas nós sabemos, a partir do texto de Romanos, no capítulo 8, verso 3, que a condição de Cristo é uma condição essencialmente mortal. Isso é importante nós sabermos, né? Tem aquela pergunta, né? Cristo, ele morreria se não recebesse os nossos pecados? Morreria sim, tá? Então morreria sim. Esse texto de Romanos nos mostra isso, tá? Romanos, no capítulo 8, no verso 3, vou abrir aqui para ler para vocês aí podem acompanhar também. Diz assim: porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Então veja que o processo soteriológico da remissão, da redenção, tudo aquilo que diz respeito ao sacrifício que a gente vê passional, né, da paixão de Cristo, se dá por uma garantia de que o corpo físico de Jesus era um corpo na semelhança do ser humano pecador, né? Então, assim, olha só, como o aspecto doutrinário ele é importante nós avaliarmos. Aqui está dizendo, Paulo está dizendo, garantindo que o corpo de Cristo era semelhante ao nosso, ou seja, sujeito à corrupção, corrupção no sentido de degradação. O corpo se degrada, o corpo acaba e se torna pó e cinza. Então, como Cristo tinha este corpo semelhante ao nosso, ele condenou o pecado no corpo como é o nosso. Você entende? Então, assim, aqui que habita a essencialidade, a importância de nós compreendermos que o corpo de Jesus era um corpo igual o nosso, porque foi dessa maneira que ele pôde condenar o pecado. Do contrário, ele não poderia condenar. Então ele condena o pecado num corpo semelhante ao corpo dos pecadores. Tá claro? Então, a primeira coisa que é importante, porque isso é um argumento antignóstico, certo? É nós compreendermos que se o corpo de Cristo foi esse corpo semelhante ao nosso, logo ele não tem um corpo especial, e logo este corpo não é necessariamente a prisão da alma, uma coisa perversa, uma coisa ruim, senão pelo fato de habitar dele ser corruptível sob efeito do pecado original. Não sob o efeito dos pecados que nós cometemos, mas assim, sob efeito. Então, estava sob o corpo de Cristo o mesmo problema que está sob o nosso corpo, que é a corruptibilidade. Cristo podia não ter essencialmente tendência ao pecado como nós temos, ou seja, nós hoje temos o Espírito Santo de Deus, que tendencia a nossa natureza a repelir o pecado. Portanto, não só o nosso corpo, mas a nossa mente projeta os desejos, né, que estão impressos, né, tendenciosamente também no nosso corpo. Então você pode perguntar, mas Cristo tinha uma tendência corpórea ao pecado? Cristo tinha uma tendência corpórea às limitações do corpo. Dá para compreender? Então, Cristo sente fome e foi, entre aspas, tentado pela fome, muito embora ele não tivesse a tendência de ceder à fome como nós temos essa tendência. Então nós não temos Cristo não tinha uma tendência interior,
mas tinha as limitações exteriores, fruto do pecado original, frutos do pecado original, que fizeram, inclusive, com que ele sentisse a fraqueza e pudesse até cair se tivesse a mesma tendência que nós. Então, a encarnação de Cristo, ela nos garante a condição, né, de nós termos um dia também um corpo glorificado, porque Cristo venceu o corpo corruptível no ambiente dessa corruptibilidade. O corpo que acaba, o corpo que termina, o corpo que nos torna finitos, foi vencido por Cristo no ambiente da finitude para que fôssemos infinitos como Ele é. Entende? Então, assim, Cristo, obviamente, sendo eterno, é infinito. Nós, como não somos eternos, nos tornamos infinitos a partir da garantia dada por Cristo na condição de finitude do nosso corpo finito, entende? Então, nesse momento, é pela encarnação que nós temos a garantia da possibilidade da vitória da morte, da vitória da finitude, né? Obviamente completada plenamente através da morte e da ressurreição de Cristo, que nós veremos logo mais, tá? Agora, vejamos. Então, a encarnação é o lugar da humanidade de Cristo, em que humanidade essa absolutamente identificada conosco. E está aqui o segundo aspecto essencial, tá? Cristo, pelo fato de receber o mesmo corpo que nós, de se submeter às condições humanas semelhantes às nossas, Cristo, então, nos confere a possibilidade de termos uma garantia de nova vida e também um segundo aspecto, e esse aspecto é o aspecto da plena identificação de Cristo com cada ser humano em seu mais íntimo problema. Então, assim, a encarnação de Cristo nos mostra que, ineditamente, nós temos um Deus, né, numa religião, que se identifica ao máximo com a sua criatura, tornando-se ser humano, experimentando de todas as limitações. Nós, dentro da cultura do Extremo Oriente, nós temos até deuses que se tornam humanos, mas para se aproveitar da condição humana, nós não temos alguém que se torna humano com tantas desvantagens, né? Então nós temos aqui um ambiente em que Cristo, ele, pela encarnação, ele se torna alguém que em tudo se identifica conosco. Então, da mesma forma que um ser humano pode ser traído, Cristo foi. Da mesma forma que um ser humano pode se decepcionar, Cristo se decepcionou. Então, Cristo viveu, enquanto humano, todas as identidades, inclusive aí, mais à frente vamos ver a questão da sua paixão, né? Viveu o sofrimento da forma mais terrível possível, e este sofrimento, então, torna ele uma figura paradigmática. Essa é uma questão importante. Cristo se torna um paradigma. O que é um paradigma? É uma figura exemplo, é uma figura molde, certo? Então, Cristo é o molde do que o ser humano tem que ser. A encarnação de Cristo, e esse é o terceiro aspecto da questão, além de identificada conosco, torna ele, por conta disso, alguém que é digno da nossa mais extensa, extrema observância da conduta, porque ele se torna o paradigma, ele se torna, então, o exemplo de todos nós. Certo? É importante nós compreendermos que essa condição exemplar, vamos ver aí na sua vida e na sua obra, precisa ter uma direção bastante importante, né? Cristo é um exemplo em que sentido? Né? É um exemplo porque foi um judeu perfeito,
é um exemplo porque foi um sujeito, vamos dizer assim, que fez maravilhas, ou é um exemplo de caráter? Vamos ver essas condições direitinho, mas perceba que Cristo se identifica em tudo conosco, ou seja, ele sofre o que nós sofremos, ele passa pelo que nós passamos. Então essa é uma coisa que confere a Cristo uma autoridade de quem passou, do Deus que viveu as nossas circunstâncias e pode se compadecer, como diz Hebreus, o livro de Hebreus, das nossas dificuldades, né? Se torna inclusive um sumo sacerdote perfeito por conta de que se identifica com todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, porque passou. E outra coisa é que por conta disso ele se torna o exemplo para as nossas vidas, ele se torna a figura exemplar, paradigmática daquilo que chamamos de vida cristã. A vida cristã, então, é a vida ao exemplo, ao modelo de Cristo. Então, as pessoas que servem como Jesus, que amam como Jesus, as pessoas que fariam o que Jesus faria em todos os ambientes, né, se é que podemos aplicar todos eles, mas de alguma maneira que têm como alvo seguirem o exemplo de Cristo, estão honrando a sua encarnação, que em tudo é semelhante à nossa condição, se fez então o maior de todos os exemplos para a nossa vida, ok? Então são esses os aspectos fundamentais, né, fundantes da questão da encarnação na cristologia. Uma última observação que eu acho que é importante nós fazermos que é muito utilizado na teologia, principalmente na teologia da libertação, né, algumas teologias mais contemporâneas, a ideia de que encarnar o Evangelho, encarnar a vida de Cristo, é ter Cristo como paradigma para todas as coisas e ter uma interpretação, né, deste Evangelho, não só do ponto de vista intelectivo, mas do ponto de vista do exemplo no ambiente da sociedade, o que seria expressar o reino de Deus. A expressão do reino de Deus seria na vida de cada cristão, né, através de uma vida que dignifique a vida de Cristo, entre outras coisas, uma maneira de encarnar, assim, de nós encarnarmos, né, Cristo em nós, alguma coisa dessa natureza. Então, a palavra encarnar também é utilizada em algumas teologias nesse sentido, tá? Então, assim, para familiarizar vocês a respeito disso. No entanto, em se tratando da questão da teologia sistemática, nós temos o processo de encarnação como esse ambiente de saída da condição de divindade para a condição de ser humano, ato de extrema humilhação, como já vimos aqui, né? Ato da saída da condição de criador para a condição de criatura. E nisso nós temos, vamos dizer assim, a grandeza da humilhação. Então, o argumento das testemunhas de Jeová que nos trazem a perspectiva de que Cristo seria uma criatura, ou dos gnósticos que tornam a condição de Cristo uma condição superior do ponto de vista corpóreo, anulam a grandeza da circunstância de humilhação de Cristo, né? A humilhação de Cristo foi inimaginável, porque não podemos imaginar um criador se tornando criatura. E não podemos imaginar que tenha passado o que passou um ser humano como qualquer um de nós, ou seja, com a mesma limitação corpórea de cada um de nós. Mas a sobrenaturalidade do exemplo e da condição de Cristo de ter vivido tudo o que ele viveu está em exatamente ter tido um corpo como o nosso, mas resistido ao pecado, e não só resistido ao pecado, como sofrido até as últimas consequências, as consequências dos nossos pecados e essencialmente também do pecado original que nos colocou na situação de inimigos de Deus. E Cristo então
nessa condição, torna tudo que ele fez e tudo que ele é algo bastante superior do que essas doutrinas, tanto das Testemunhas de Jeová quanto dos gnósticos, acabam por diminuírem. Então, a condição de superioridade suprimida exatamente por uma crença que não é basicamente a crença da Escritura.